Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio, internautas que rezam conosco, nos acompanham através das redes sociais da nossa paróquia, jovens que hoje recebem Jesus na Eucaristia, daqui a pouquinho estarão subindo ao altar para receber pela primeira vez a presença de Jesus no seu corpo e no seu sangue. Estimados noivos que concluíram o encontro de preparação, dando mais um passo em direção ao sacramento do matrimônio, que é uma grande graça na vida dos nossos jovens. É uma vocação bonita, uma vocação que surge também quando Deus criou tudo. Deus cria o céu, a terra, todas as coisas. Deus cria também a família. Então a vocação de vocês é uma vocação que está na origem. Deus quis a família. Deus institui a família, é projeto de Deus. E por isso então, para abraçar esse projeto, faz-se necessário conhecer a fundo aquilo que Deus tem como projeto para aqueles que despertam para essa vocação. A igreja exerce então a sua missão em ajudá-los a discernir esse caminho para a vida matrimonial. Aos pais que aqui acompanham, que Deus abençoe vocês pela educação religiosa dos vossos filhos e continue acompanhando-os para que eles possam abraçar essa vocação e que continuem vivendo os princípios da fé. Pois depois que casa, às vezes alguns noivos desaparecem da igreja, mas pelo contrário, é preciso buscar ainda mais, permanecer na comunhão com Cristo, pois o casamento, a vida matrimonial, ela deve ser assistida pela presença de Deus, para que uma família dê certo, para que uma família consiga vencer todos os desafios, as intempéries da vida, faz necessário refugiar-se em Deus. Então casa-se, dá-se em matrimônio e pede a bênção de Deus para que essa bênção os acompanhe até o último dia em que Deus resolver levá-los para a sua presença de modo definitivo. Então que Deus abençoe e que esse curso tenha sido proveitoso e que possa ter sanado muitas dúvidas e despertado ainda mais para a vida matrimonial, para a constituição de uma nova família. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o primeiro domingo do Advento. Iniciamos um novo tempo litúrgico. E esse ano que nós estamos iniciando, nós temos a graça, a alegria de rezar com o Evangelho de Mateus. A nossa liturgia, a estrutura da nossa liturgia está dividida em ano A, B e C. Cada letrinha dessa representa um evangelho que nós iremos refletir ao longo do ano. Nós encerramos no domingo passado com a festa de Cristo Rei do Universo, o ano C. Iniciamos de novo agora um novo ciclo com o ano A. No ano A nós rezamos com o Evangelho de São Mateus. Então durante esse ano nós iremos aprender sobre Jesus a partir do Evangelho segundo Mateus. Mateus que vai dizer para nós tudo sobre a vida de Jesus. No ano B nós estudamos, rezamos durante o ano inteiro com o Evangelho de São Marcos. E no ano C nós rezamos com o Evangelho de São Lucas. Cada evangelista, ele se preocupa com um aspecto da vida de Jesus.
Lucas, por exemplo, se você quiser saber sobre a infância de Jesus, você vai lá no Evangelho de Lucas. Os primeiros capítulos vão justamente relatar a infância de Jesus. Obviamente que, seguindo o Evangelho, nós encontraremos também Jesus na sua idade adulta, refletiremos também sobre a sua paixão, morte e ressurreição, pois os chamados evangelhos sinóticos, todos eles tratam do mesmo assunto, porém cada um aborda um aspecto diferente, ou dá ênfase em algum desses aspectos. Dentre esses 3 evangelhos, estão distribuídos eles então em 3 anos, ano A, B e C, mas resta um, o Evangelho de São João. O Evangelho de São João é o evangelho cristológico, o evangelho mais teológico, o evangelho, modesta parte, particularmente, melhor dizendo, eu gosto mais, assim, da maneira como ele escreve, muito mais teológico, muito mais belo na disposição dos capítulos, dos versículos. Se você pegar o Evangelho de São João, você vai, logo no início tem lá, prólogo de São João, que vai dizer, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João começa a falar lá da origem, de como Jesus veio ao mundo e como se deu a encarnação do verbo. Lucas já fala que o anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Mateus também fala da vida, da infância de Jesus, mas a preocupação de Mateus, de São Mateus, é trabalhar muito mais o aspecto dos milagres, das curas. Então tem muitos livrinhos, chamados livrinhos, que vão contando a história da vida de Jesus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando esse ano litúrgico, e com este ano litúrgico nós iremos refletir o Evangelho de São Mateus, e que possamos então abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, para escutar atentamente os ensinamentos de Cristo a partir do crivo, a partir da narração de São Mateus. O que é que Mateus vai estar apresentando para nós ao longo desse ano acerca da vida de Jesus? E aí então a gente vai nos aproximando cada vez mais de Cristo por meio desses evangelistas que conviveram com Jesus e resolveram então deixar para nós esses relatos escritos, para que nós também tenhamos um encontro com a pessoa de Jesus a partir da sua palavra. Pois São Paulo vai dizer que a fé entra pelos ouvidos. A fé entra pelos ouvidos. Todos nós, o catecismo nos diz isso, né? Todos nós nascemos com a inclinação para Deus. Nós nascemos com essa predisposição para o Senhor. Somos capazes de Deus. O catecismo vai dizer isso. Somos capazes de Deus. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, nascemos inclinados para o Senhor, mas a nossa fé, já carregamos no nosso coração essa semente da nossa fé, mas nós vamos aumentando e cuidando dessa nossa experiência de fé por meio da escuta da palavra. Por isso São Paulo vai dizer, se eu escuto o Evangelho, se eu escuto os relatos da palavra de Deus, se eu escuto as pregações, os ensinamentos, eu vou aumentando a minha fé. Por isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ter contato todos os dias com a palavra de Deus, pois é a partir daí que vamos nos melhorando no caminho do Senhor. Se você deseja ser um bom cristão, se você deseja abraçar a fé, se você deseja fazer uma experiência profunda do amor de Deus, então um dos caminhos é justamente a escuta atenta da palavra de Deus, sobretudo nos evangelhos, buscar um contato com Jesus a partir dos seus ensinamentos, e ao ler os evangelhos, nós também iremos aprender com Jesus, ele que não só ensina, mas ele também faz. Ele ensina com palavras, mas dá o exemplo com a própria vida. Então a palavra de Deus deve ser o livro, o primeiro livro que deve estar sempre em nossas mãos,
Precisamos todos os dias tirar um tempo para olhar para a palavra de Deus, para meditar os seus textos, rezar com Ele e pedir, a partir desse encontro com a palavra de Deus, que essa palavra continue nos iluminando. Por isso, hoje, as Sagradas Escrituras, elas estão ficando mais no canto, porque, sobretudo, as pessoas que têm acesso às redes sociais perdem muito mais tempo com as redes sociais, com o TikTok, com o Instagram, com o YouTube, vendo tanta besteirinha e vai esquecendo, caríssimos irmãos e irmãs, de abrir o livro da vida, o livro que nos ensina como nós devemos viver e de que maneira nós devemos estar nesse mundo. Por isso a palavra de Deus hoje já nos faz justamente esse convite. Na primeira leitura, na profecia de Isaías, Isaías é considerado o profeta da esperança. Se você pegar o livro de Isaías, está dividido em Isaías 1, 2 e 3, porque ele tem 3 aspectos interessantes. E agora, no tempo do advento, Isaías vai nos preparando para algo que vai vir. Isaías não diz quem está vindo, mas Isaías diz, aquele que virá, ele vai transformar a realidade de todo mundo. E hoje ele já justamente afirma isso. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. O que é que Isaías está dizendo? Os nossos olhos, os nossos corações, os olhos e os corações de todas as nações se voltam para Jerusalém, porque em Jerusalém é que vai nascer a luz que resplandecerá sobre toda a humanidade. Então todas as nações são atraídas para Jerusalém, porque de Jerusalém, caríssimos irmãos e irmãs, sairá aquele que vai unir todas as nações. Por isso, ainda nesse texto, nós encontramos Isaías que vai dizer: ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos, estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices, não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. O que significa isso? Que a presença daquele que está vindo vai unir as nações e não haverá mais guerra, não haverá mais brigas entre as nações, porque todos nós nos tornaremos irmãos. Então esse é o projeto de Deus Pai, ao enviar o Verbo para que venha habitar entre nós. Deus espera que a presença do seu Filho no mundo atraia todas as nações e que as nações possam viver agora a experiência da verdadeira fraternidade, a experiência da verdadeira irmandade. Então, as lanças se tornarão em foices, ou seja, se tornarão instrumentos de trabalhos. As espadas se tornarão em arados, ou seja, instrumento de trabalho. As armas não servirão mais, porque o outro não será mais o meu inimigo, o outro será o meu irmão. Então, caríssimos, é nessa perspectiva que iniciamos então esse tempo litúrgico. É nessa perspectiva que nós iniciamos esse tempo de preparação para celebrarmos o Natal do Senhor. Pois é lá no Natal, no dia 25 de dezembro, que nós vamos celebrar, na noite de 24 de dezembro, melhor dizendo, ali que nós vamos celebrar o nascimento daquele que tem a força de atrair todas as pessoas para si e unir essas pessoas numa só fé, numa só oração, num só coração e num só propósito.
Qual é o propósito? De todos voltar para Deus, abandonar as trevas do pecado e iniciar um caminho verdadeiro de conversão. Iniciar um caminho verdadeiro de conversão. Por isso, cantávamos no salmo de hoje: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos os dias, quando domingos toca o sino, 6 horas da manhã, essa alegria desse salmista deve invadir o nosso coração. O sino que toca na cidade significa que vai ter missa, vamos para a casa do Senhor, o Senhor nos espera. É ali que eu devo estar com a minha família, é ali que eu devo reunir com os meus, para que juntos possamos, caríssimos irmãos e irmãs, continuar aprendendo o caminho que nós devemos seguir. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, tuas portas. Estamos nos aproximando, caríssimos irmãos e irmãs, da Jerusalém celeste. Aqui nós nos reunimos, fazendo a experiência do já e o ainda não. Nós aqui fazemos a experiência de já experimentar um pouco das alegrias da Jerusalém celeste, mas ainda não de modo pleno. Em cada missa que nós participamos, nós vivenciamos um pouquinho das maravilhas da Jerusalém celeste, mas ainda estamos peregrinando nesta terra. Mas a casa do Senhor é o lugar por excelência onde nós devemos estar, pois é aqui, caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor nos acolhe, é aqui que o Senhor nos exorta, e é aqui que o Senhor nos alimenta com o pão descido do céu, para que nós possamos então caminhar fortalecidos em direção a Jerusalém celeste, para lá sobre as tribos de Jerusalém, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Ou seja, nós viemos para a igreja, e viemos com um objetivo, de juntos elevar a Deus o nosso hino de louvor. Mas nós louvamos, bendizemos, glorificamos a Deus, orientado por uma doutrina. E essa doutrina, caríssimos irmãos e irmãs, esses ensinamentos foram instituídos, deixados pelo próprio Cristo Jesus, na pessoa dos seus apóstolos. Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E depois ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tornai todos os meus discípulos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a igreja que nós participamos, vi participar de modo pessoal e pleno da nossa comunidade de fé, nós estamos obedecendo, nós estamos atendendo um chamado de Deus e obedecendo a um envio do seu Filho Jesus. Ele nos chama e nos envia para a missão. Nós somos chamados ao exercício do discipulado, que é a escuta, sentar-se à mesa para alimentar-se do seu corpo e do seu sangue, e depois somos enviados para dar um bom testemunho, testemunhar o Cristo com a vida lá fora. E hoje, vocês, queridos jovens, que daqui a pouquinho foram convidados e serão convidados de modo literal a subir neste altar para alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo. Aqui vocês se alimentam do alimento salutar que nos sustenta no caminho para a vida eterna. Por isso o desejo de Jesus é que todos possam participar da sua mesa nupcial. Todos, felizes aqueles que são convidados para o banquete do Cordeiro. Ele convida todos, mas alguns insistem em permanecer nas trevas do seu pecado, olha para a mesa do Cordeiro e não tem coragem de renunciar aos seus pecados e abraçar essa maravilha que é apresentada por Deus. Mas hoje vocês são os eleitos, foram convidados, depois de um tempo de preparação e formação, para que hoje possa vir aqui
e fazer a sua experiência pessoal com Jesus na Eucaristia, recebê-lo no seu corpo, no seu coração, na sua vida, e a partir de hoje vocês se tornam templos do Espírito Santo, vocês se tornam sacrário aqui na Capela do Santíssimo. Tem um sacrário, não tem ali? Onde a gente guarda as espécies sagradas, o corpo de Cristo fica guardado ali, a hóstia fica guardada ali. Quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós nos tornamos esse sacrário vivo. Tem uns místicos que diziam, né, que no momento que a pessoa comunga, que recebe o corpo e o sangue de Cristo, se você tocar naquela pessoa, você está tocando no próprio Cristo. Isso são os místicos falando, não é um ensinamento da igreja. A igreja ensina, mas os místicos, os padres, as freiras, que têm uma experiência mais profunda de espiritualidade, vivem justamente essas experiências. Eles dizem isso, né? Nós, quando comungamos em estado de graça, somos tão plenos da presença de Deus pela Eucaristia, que se alguém tocar em nós, está tocando na presença de Cristo Jesus. Por isso, as pessoas que recebem o corpo e o sangue de Cristo precisam viver e dar um testemunho de pessoas eucaristizadas. Lá fora, você precisa viver como uma pessoa que vive a experiência de estar sempre alimentando-se com o corpo e o sangue de Cristo. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, ainda no salmo de hoje, exortados pela palavra de Deus, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para Jerusalém, unir como irmãos, e que a nossa vida se torne agora uma oração. Por amor aos meus irmãos e aos meus amigos, peço: a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Essa deve ser a missão e a vocação de todo cristão. Por amor que nós temos à casa do Senhor, ao templo do Senhor, pelo amor que nós temos ao templo do Espírito Santo, ao sacrário vivo, que é a pessoa em si, nós precisamos todos os dias desejar para o outro todo o bem. Entre nós, caríssimos irmãos e irmãs, não deve mais existir o ódio, não deve mais existir a competição, não deve mais existir a inveja. Entre nós agora, a partir desse encontro com o Senhor, devemos viver a experiência da fraternidade, a experiência da irmandade, e por isso precisamos em todos os momentos desejar o outro e transmitir para o outro todo o bem que está em nosso coração. Pois a palavra de Deus nos convida nesse primeiro domingo do Advento: vinde todos e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. A partir de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, deixem-se guiar pela luz do Senhor, que a sua vida, que a vida da sua família possa ser guiada, orientada, conduzida pela luz do Senhor. Deixemo-nos, é um querer pessoal, deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Cada um de nós precisamos tomar essa firme decisão, e ao longo dessas 4 semanas, que a luz do Senhor possa nos guiar, e olhando para a coroa do Advento, nós percebemos ali o primeiro sinal aceso. A primeira vela já sinaliza que a luz do Senhor já está em nosso meio. Então, caríssimos irmãos e irmãs, voltemos o nosso olhar para a luz de Cristo, que aos pouquinhos vai se despontando, e lá no Natal é que ela irá resplandecer sobre nós, vai dissipar as trevas da nossa vida, e nós então viveremos de modo pleno na presença do Senhor. Por isso, façamos esse caminho, vamos buscar nos permitir ser conduzidos, guiados pela luz do Senhor, e que possamos trilhar esse caminho na perspectiva da parousia. O Evangelho de Mateus hoje fala-nos da parousia, a segunda volta de Cristo, mas também devemos trilhar esse caminho das 4 semanas, nos preparando para celebrar o Natal de novo, o nascimento de Cristo Jesus. Que este tempo do Advento sirva para nós
como tempo de verdadeira penitência, de verdadeira conversão e de verdadeira preparação para celebrarmos com alegria o Natal do Senhor. Se você tem alguém que precisa perdoar, inicie hoje o processo de perdão. Se você tem alguém que precisa pedir perdão, inicie hoje esse processo para que você consiga pedir o perdão. E lá no Natal, quando nos reunimos aqui na praça para celebrarmos a Eucaristia, que o seu coração esteja totalmente livre para receber a presença do menino Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.